Eu vou começar aqui a apresentação. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí ou via chat, a Mari fica aí esperta aí no chat, ou pede ali abre o microfone, tudo. Que é legal a gente dar uma discutida, né? Conforme vai passando alguma coisa, ver alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá bom? Tá aí para vocês? Meu tá carregando aqui. Deu? Deu. Então, a gente vai falar hoje de cardápios de sobremesas para restaurantes, tá? Às vezes dá um pouco essa coisa de falar de restaurante, né? De sobremesa, o pessoal pensava num local e pensava num café, numa confeitaria, e pensando em sobremesas para isso, mas a gente quer falar um pouco mesmo de sobremesas para restaurantes, de serviço à la carte, aquele que, né, que se escolhe no cardápio e vem a sobremesa empratada lá da cozinha. Tá bom? Então, qual a importância do cardápio para um estabelecimento? O cardápio é um dos principais responsáveis pelo sucesso de vendas do restaurante. Ele é, assim, a primeira impressão que a pessoa vai ter quando você senta num restaurante, te dão na mão, ou agora, né, o digital que seja, mas, enfim, né, ele é a primeira comunicação que o estabelecimento vai ter com o cliente. Então, ele é como se fosse um cartão, né, um cartão, é aquela primeira impressão, a primeira coisa que você recebe, além de entrar, de você sentir o local, é o primeiro contato que você tem com o restaurante. É uma ferramenta muito importante de apresentação do local e de vendas. Seu planejamento exige técnicas e habilidades, tanto na criação dos pratos quanto na apresentação. Por trás de um bom cardápio, há muitas metodologias implementadas, sejam elas de organização, montagem, de marketing, vendas, e até existe uma disciplina aí que chama engenharia de cardápio. Você vê o prato que vende mais, o que vende menos, mas às vezes o que vende um pouco menos é o que tem maior margem de lucro. Então, aquela coisa da importância da ficha técnica, de você saber ali exatamente quanto custa o prato, e para você poder analisar ali através do cardápio, você tendo um controle do que vende mais e o que vende menos, mas você saber a margem de lucro, né? Porque às vezes o que vende mais tem menos lucro, mas tudo bem, porque ele tem maior volume. Mas o que vende menos, às vezes não necessariamente tem que tirar do cardápio, porque às vezes ele tem a margem de lucro maior. Então, vale a pena ficar. Então, é isso que a engenharia de cardápio estuda. Aliás, a sobremesa tem muito disso. O pessoal negligencia, às vezes, a sobremesa nos restaurantes, porque o que sai mais, a pessoa vai mais, às vezes, é para comer, né? Então, assim, a sobremesa não é o que sai mais. Mas, em contrapartida, às vezes, ela que tem maior margem de lucro. Às vezes uma sobremesa custa, sei lá, na ficha técnica, a hora que você vai ver, que é uma bolinha de sorvete, uma moussezinha, tal, você vai ver, custa R$ 5, você vende por 19, 20, dependendo do restaurante. Então, uma margem super boa. As pessoas, às vezes, acham que não dão muita bola para a sobremesa, mas ela pode, além de fechar com chave de ouro uma refeição, deixar uma memória, ela pode, sim, trazer um bom resultado para o restaurante, sabendo trabalhar, né, com isso. Então, o objetivo principal, né, do cardápio é despertar e aguçar o desejo dos clientes, potencializando o poder de venda do cardápio. Então, ele é uma ferramenta de venda. Então, se você trabalhar bem um cardápio, você potencializa essa capacidade. Eu sempre vou pelas historinhas, né? Sempre gosto de contextualizar primeiro um pouco. Então, quando que surgiu, né, o cardápio?
Então, a gente pode ali, um dos primeiros, assim, com forma de cardápio mesmo, assim, onde tem a seção, né, de vários pratos, tudo com uma cara mais de cardápio como a gente conhece hoje. Final da Idade Moderna, um dos mais antigos, que ainda está lá no museu, guardadinho, data de 21 de junho de 1751, do século XVIII, atualmente localizado no Museu do Palácio de Versalhes, que era onde tinha aqueles grandes banquetes na França, do Luís XV, do Luís XIV. Era sobre um banquete oferecido pelo rei Luís XV da França, oferecido à comunidade financeira da época. Este menu era composto por 48 pratos, sopas, carnes, sobremesas, e foi desenhado pelo artista e calígrafo Beaumarchais. Então, imagina, todo caligrafado, tudo. Mas ele realmente começou a aparecer também depois da Revolução Francesa, com o surgimento dos restaurantes. Nas primeiras casas que serviam refeições, não usavam cardápios escritos. Os garçons guardavam na memória os pratos que haviam no dia e falavam para as pessoas. Que tem, né? Em Paris eram utilizados quadros na entrada dos restaurantes também, né? Aquelas lousas escritas, aí eles mudavam todo dia, ali colocavam um prato do dia, tal, que tinha. E para agregar valor, inicia-se o autoatendimento, onde os garçons escreviam os cardápios em tabuinhas menores e as penduravam na cintura para, se houvesse dúvida, os clientes para que se houvesse dúvida. Então, eles tinham umas plaquinhas penduradas na cintura. E eles falavam o prato, mas se eles tivessem alguma dúvida, eles podiam olhar ali essas plaquinhas. Aí os clientes começaram a solicitar aos garçons que eles fossem entregues essa tabuinha para que pudessem escolher melhor seus alimentos, e aí começaram a desenvolver os cardápios. Então, o cardápio ele deve conseguir comunicar o conceito daquele estabelecimento, porque tem tudo a ver, né? O tipo de serviço, o tipo de estabelecimento com o que está sendo servido em termos de comida para aquele estabelecimento. Então, é uma coisa só. Então, ele deve saber comunicar bem isso. O cardápio é considerado um dos mais importantes veículos de vendas de um restaurante ou bar, não apenas pela apresentação dos produtos, que são listados em sua carta, mas também pelo conceito gastronômico que caracteriza o estabelecimento. Então, imagina se você vai abrir um lugar, né? Como vocês vão começar a pensar aí num conceito. Vocês vão escrever um cardápio, vocês vão pensar no quê, né? O cardápio vai ser para quem? Né? Eu vou servir que tipo de público? Ele vai estar localizado aonde? Né? Tem a ver nessa localização com o público que eu vou trabalhar? Então, eu tenho que pensar um pouco nisso. Então, às vezes a gente fala que se você vai pensar em abrir um restaurante, você vai começar pelo cardápio. Porque também o cardápio vai dizer o tamanho da cozinha que você tem que ter uma cozinha fria, uma cozinha quente, um lugar para sobremesa, dependendo da complexidade do cardápio. Então, não é muito melhor, às vezes, se você tem um conceito claro do seu lugar, já saber o que você vai querer servir, e aí você adapta aquele lugar corretamente. A gente vê muito lugar aí que tem um cardápio imenso, uma cozinha desse tamanho, é um inferno, né? Então, ou salão, mal dividido, enfim. Então, é tudo pensado, e às vezes tudo inicia até a partir do cardápio. Então, quero abrir um restaurante agora, né? O que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você saber o conceito do seu empreendimento e que tipo de serviço você vai adotar. É um fast food, é um food truck, é um bistrô pequenininho, 10 mesinhas, né? Vai ser um restaurante mais familiar, que vem família toda, aquela coisa de ter mesa maior, né? Vem a criança, vem o avô, vem a família toda comer. Então, isso a gente tem que pensar logo no início, né? Pensar, então, qual o público-alvo, que é um grupo de pessoas que compõem o perfil de consumidores para o qual um determinado negócio se destina, qual a faixa de preço que se vai trabalhar, qual o serviço, então, se vai ser à la carte, se vai ser buffet, né? Vai ser no balcão, a pessoa pede lá no balcão, e o tipo de comida, né? Pretende-se servir um tipo especial, característico de comida, ou uma cozinha mais autoral? Isso a gente tem que pensar.
E vocês vão pensar para o empreendimento de vocês também, porque o que vocês vão estar servindo ali de sobremesa, a gente tem que saber se está condizente com o que vocês pensaram do lugar, o público-alvo, faixa de preço, assim, né, se o público pode pagar ou não. Então, conceitos a serem considerados. Então, se ele é um restaurante casual, se é familiar, tem alguns exemplos, né, finos, café ou bistrô, mas vocês não vão trabalhar, por exemplo, nem com fast food, não vão pensar para esse trabalho, pelo menos, né, porque aqui eu quero que vocês tenham uma noção geral também, mas para o trabalho, como a gente vai trabalhar com sobremesas para restaurantes, vocês não vão trabalhar com buffet, nem com food truck, nem com fast food. Café, bistrô pode ser, fino, familiar também, desde que seja à la carte, e até um casual também, que seja uma coisa mais moderninha e tal, mas com sobremesas, mas com pratos à la carte. Então, os aspectos mais importantes do conceito ditados pelo cardápio seriam provavelmente tipo de serviço, número de refeições, né? Mais ou menos quantos que você no almoço vai conseguir atender, no jantar, porque às vezes a gente chama de virar a mesa, né? Virar assento, porque quanto tempo a sua refeição, mais ou menos, as pessoas sentam e ficam quanto tempo na mesa até comer, para vir depois mais outro, mais outro. Então, às vezes, os restaurantes finos, eles até são mais caros, porque eles conseguem girar pouco, que a pessoa senta, fica 2 horas e meia, porque vem o couvert, aí depois vem a entrada, depois o prato principal, sobremesa, o cafezinho, foi aí 1 hora e meia, 2 horas, eles não conseguem girar muito. Um restaurante que tem, a pessoa vai e come uma coisa mais rápida, ele gira mais, né? Entendendo que o cardápio é a ferramenta que inicia todo o processo de produção e que deve ser planejado desde o início, principalmente para poder determinar o que será produzido, quando, quanto, que equipamento vai precisar, quem vai produzir, quantas pessoas você vai precisar contratar, tudo isso o cardápio acaba te dando, se você fizer ele desde o início do seu conceito. Aí tem alguns tipos de cardápio, tem cardápio cíclico. Os pratos, nesse tipo de cardápio, os pratos têm uma rotatividade pré-definida, então o cardápio sofre uma variação que pode ser semanal, quinzenal ou mensal. Mas quando esse ciclo se completa, o cardápio é repetido de novo. Então, num cardápio com ciclo mensal, por exemplo, é definido um cardápio bem variado durante 30 dias, e quando termina esses 30 dias, o cardápio volta a se repetir. Então, é muito utilizado esse sistema nos buffets, né? Eles têm lá, segunda eles fazem isso, terça fazem isso, quarta fazem isso, quinta, sexta, sábado. Aí, às vezes, eles fazem por semana, aí na segunda é a mesma coisa, na terça, ou eles fazem de 15 em 15 dias, ou durante o mês, né? Já tem um cardápio fixo, então, quando chega a primeira semana do mês, é sempre essa. Isso tem vantagens e desvantagens. Vantagem de um cardápio com ciclo definido torna a produção mais eficiente, afinal, mensalmente, as mesmas receitas são elaboradas, favorece na compra, imagina, né, você consegue se organizar muito melhor no controle de produção, na logística, tende a possuir uma brigada de cozinha mais enxuta, afinal, todos os colaboradores já possuem uma boa afinidade com o cardápio, né, você acaba já conhecendo o cardápio, as receitas, e aí a coisa vai indo, fica mais, até fácil de gerir. Desvantagem é que pode tornar o cardápio monótono e obsoleto, né, que poderá ser notado por clientes que frequentam diariamente o estabelecimento, naquele restaurante que você vai comer sempre, 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 você acaba achando monótono, cansei daquela comida, né, sempre está repetindo a mesma coisa. Tem o cardápio rotativo, que eu acho que é o mais utilizado, mais lógico também. No método do cardápio rotativo, o restaurante mantém o cardápio por um determinado período, e em seguida o cardápio passa por uma renovação, incluindo os pratos novos e retirando os outros, ou porque é menos saída, ou pela sazonalidade. Então, eu vou fazer um cardápio de mais de verão, cardápio de inverno, você troca
só 2 vezes, por exemplo, aqui eu botei foto uma salada, estou no verão, ou as sopas, né? Posso incluir sopas e coisas mais quentinhas para o inverno. Sobremesa também, né? A gente pensa muito na sazonalidade, na frescura, então vai ter mais sorvete e mais frutas no cardápio no verão, né, com chocolate que tem sempre que ter, mas em forma de sorvete, em forma de uma mousse gelada. Já no inverno, a gente pensa em coisinhas mais quentes, em frutas flambadas. Então, isso é legal de pensar no cardápio de vocês também, quando vocês forem fazer esse cardápio de sobremesa. Isso, né, também é o que está na época, então, lógico, né, vai ter as frutas da época de verão, as frutas mais de inverno. Isso é legal de estar sempre trabalhando no cardápio. Então, tem cardápio que troca de 3 em 3 meses, e outro só 2 vezes por ano. Aqui ele está falando disso, né, de agregar coisas de acordo com as estações, mas eu falo mais ainda a coisa da sazonalidade, que é muito importante. As vantagens: o prazo para a criação de novos pratos é mais confortável, fideliza clientes que gostam de inovação e se permitem novas experiências, possui possibilidade de bom faturamento com adequação às mudanças sazonais, redução de custo de produção com a utilização de matéria-prima e melhor oferta em momentos de boa safra. Também, né, quando está tudo na época, você consegue preços menores. Agora, aquele que fica com cardápio fixo, que precisa do tomate o ano todo, não importa o que está na época, se não está na época, vai ter aquela oscilação de preço, né? Tomate está caro, tomate está barato na época. Então, a gente poder se adequar à sazonalidade é interessante até para reduzir custos. Desvantagem é que exige uma mão de obra mais qualificada e preparada para criar novos conceitos de pratos, e se não houver cuidados, poderá haver perdas de insumo com a retirada de alguns pratos do cardápio. Isso é uma boa gestão, né? Então, e tem o cardápio fixo, que há estabelecimentos que preferem apostar apenas na tradição. Neste caso, o cardápio se mantém fixo por um longo período, até mesmo por anos. Então, são aqueles restaurantes super tradicionais, que já possuem uma boa clientela. Para mim, isso são esses restaurantes italianos, por exemplo, macarronada italiana, acho que não troca o cardápio nunca na vida, é aqueles pratos, as pessoas vão para comer aqueles pratos. E pessoas mais idosas e tradicionais gostam bastante, né, desse tipo de restaurante mais tradicional, assim. Então, eu acho que essas cantinas italianas trabalham bastante dessa forma. As vantagens é a fidelidade dos clientes, né, determinados clientes retornam ao restaurante simplesmente para degustar novamente aquele prato que lhe proporciona boas experiências gastronômicas. E com um cardápio fixo por mais tempo, os colaboradores padronizam mais facilmente a produção. Isso permite uma equipe mais enxuta e treinada. Aquele povo também que não sai, não vai embora, fica 20 anos no restaurante fazendo o mesmo prato, de olho fechado. Desvantagem: clientes em busca de novas experiências gastronômicas costumam visitá-lo com menos frequência. Vamos falar um pouco de planejamento de cardápio. Então, clientes gastam uma média de 109 segundos para ler um cardápio, de acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup. Então, as pessoas não têm muita paciência, né? 109 segundos, 2 minutos e meio, né? Nem isso, sim, que as pessoas olham, quando vê se é muito grande o cardápio, então, vai logo tentando só achar o que ela conhece, o que ela quer. Mas ninguém tem muita paciência de ficar horas lendo um cardápio, então a gente tem que levar isso em consideração. Com esse tempo curto, né, é difícil causar um impacto, né, fazer a comunicação. Então, a gente tem que conhecer nosso público também, né. Os restaurantes adotam técnicas para tornar seus cardápios mais fáceis de ler, usando cabeçalhos de seção claros, né, dividido as seções dos cardápios e organizado, que tem os cardápios que são muito poluídos, né. Títulos de pratos fáceis de encontrar e outras técnicas visuais. Design de cardápio. Então, uma das principais funções do cardápio é apresentar ao cliente os produtos disponíveis para o consumo, de forma a auxiliá-lo em sua escolha, transmitindo informações relevantes sobre o prato ou bebida, com o objetivo de despertar o seu apetite e sua curiosidade.
O que eu não gosto muito são os cardápios que parecem uma lista, né? Aí parece aquela coisa que se chama lanchonete, tudo bem, né? Mas se é um restaurante, assim, mais chique, tem que ser de uma forma mais elegante, né, de transmitir essas informações. Então, o cardápio não é só uma lista de coisas que você serve, né, tem formas de apresentar isso que deixa mais interessante. E para facilitar a compreensão do cliente, a disposição dos pratos em um cardápio deve acontecer de forma agrupada. Esse agrupamento pode variar de estabelecimento para estabelecimento, mas normalmente os pratos são agrupados pelo conteúdo principal do prato. Então, entradas, aí depois vem os pratos principais, que pode ainda estar subdividido em carnes, massas, risotos e peixes, acompanhamentos e sobremesas. Então, tem aqui um exemplo, né? O antipasto, primeiro prato, segundo... Jasper, cachorrada. Alguns designs de cardápio que a gente encontra por aí, fora uns super também criativos, né, mas assim, os mais clássicos são. Há vários tipos de layouts de cardápios. Ai, os cachorros. Estão ouvindo? Eu tenho uma cachorrinha que não sabe latir, a Tieta, meu Deus do céu, quando ela vai latir, ela parece que está esganiçando. Coisa horrorosa. Parou um pouco. Então, temos alguns tipos de layout. Então, cardápios sem dobras, com apenas frente e verso, que é esse primeiro aqui da esquerda. Com dobra simples, né, uma dobra no meio só, ou até duas dobras, aqueles que ficam fininhos, fechadinhos. E apesar de existirem diversos tipos de cardápios, o que o tornará um bom cardápio de vendas é a forma como as informações serão distribuídas em cada uma das páginas. Então, a gente está vendo aqui umas que tem mais fotos, outras que tem mais fotos, a gente vai falar um pouco dessa coisa de fotos, preço, essas coisas. Então, tem uma coisa tem várias, assim, estudos sobre cardápios, né? Trouxe só algumas coisinhas, assim, que eu acho interessante. E tem uma coisa que eu acho legal e que realmente eu já testei algumas vezes e acho que tem isso mesmo, que é o ponto de foco. Né? Quando a gente olha um cardápio, o nosso olho, na maioria, foram feitos vários trabalhos quanto isso, nosso olho vai num ponto sempre, e alguns as pessoas não prestam atenção. Então, nesses pontos em que a gente sabe que as pessoas olham mais, é onde tem que estar os pratos que saem mais, as promoções que você quer fazer, o prato do dia, os combos, aquelas que você quer que venda mais mesmo. Então, o ponto de foco é a região onde o cliente normalmente direciona a sua atenção ao começar a ler o cardápio. Essa é uma das regiões mais importantes do cardápio, e devido a isto, os produtos mais relevantes devem estar localizados nessa região, como os pratos com maior número de vendas ou os mais lucrativos. Então, pode ser até o que não sai tanto, mas você quer que venda porque ele tem uma margem muito boa, ou você está promovendo um lá que está vendendo bastante, ótimo, bota ele lá para vender mais ainda, que é bom, né, porque ali acelera, você está com um bom estoque, então você coloca em evidência ali. Algumas recomendações comuns de design de cardápio se concentram em garantir que os consumidores saibam que determinados produtos existem e destacando-os para chamar a atenção. Então, tem alguns trabalhos, né, esse pesquisador aqui publicou um artigo acadêmico sobre os mapas de pontos focais do cliente. E nesse estudo, ele sugere que o foco do cliente esteja na região acima de uma linha diagonal, cortando as duas páginas. Essa região sombreada aqui desse desenho embaixo aqui, né? A área mais influente está situada logo acima do ponto médio da página da direita. Então, essa parte acinzentada que aparece é o ponto focal mais, onde as pessoas olham mais. Então, por exemplo, esse que está aqui do lado direito, esse cardápio aqui, ele colocou ali um prato ali mais popular, que tem o porquinho ali, né, que é o que provavelmente sai mais, que está bem destacado ali nessa região ali. Então, você vai olhar, a primeira coisa que a pessoa vai olhar provavelmente já vai ser essa promoção ali daquele do cardápio dele.
E ali, então, aqui está mais ou menos o mapa que ele montou, né? Então, na página, no do meio, né, o cardápio que é só frente e verso, vai ser mais o meio, é o primeiro lugar que a pessoa olha, depois ela dá uma geral no resto, mas no meio para o canto direito superior também, no 2, naquele cantinho de cima também, as pessoas olham bastante. Então, você pode, às vezes eles colocam aquele papelzinho em cima, assim, com o prato do dia, tudo, colocado desse lado direito superior, que também vai dar uma boa realçada. E no de dobra dupla ou de dobra simples, não tem muita diferença, na verdade, né? Se a gente vê também, ele vai olhar sempre mais no meio, ó, tá vendo? O segundo lugar é do lado superior direito, e aí ele vai para o outro lado esquerdo superior, só depois ele começa a descer, tá vendo? Então, na verdade, faz o mesmo roteiro, né? O de dobra dupla ou simples, ele faz o mesmo, o olhar vai fazer o mesmo roteiro, assim, no cardápio. Qual o número ideal de itens, né, que a gente deve colocar em cada seção? Né? Então, alguns autores afirmam que o ideal de opções por categoria de alimentos é de 7 itens. Por exemplo, 7 entradas, 7 pratos principais e 7 sobremesas. Mas isso não é uma regra fixa, né? Vai depender muito do teu conceito, de como você quer trabalhar, mas tem que tomar cuidado, o cardápio é muito grande, eu acho que é complicado para gestão, porque você tem que ter um exemplar enorme, né, tem que ter muita compra, enfim, mas também depende do local. Então, esse cardápio do lado esquerdo, ele tem um cardápio bastante extenso, né, mas tem lá, né, bem mais. Esse do lado direito, ele tem mais ou menos isso, ó, 6, 7, 8 elementos em cada, né, sopas, carnes, prato principal e bebidas que tá ali. Ele é mais limpo, né, e tem mais ou menos isso de itens por sessão. Eu também sempre trabalhei com um mínimo de 7 sobremesas, indo até 9, 10 sobremesas, assim, né, não mais que isso. Sempre vai ter 3 sobremesas que saem mais mesmo, então não adianta você ter 15 sobremesas e ter um monte de coisas que você tem que preparar para essas sobremesas. É legal ter uma variedade boa para mostrar a diversidade, né, do teu restaurante, para dar escolha para aquele que vai mais de tudo, né, que gosta de ir sempre no restaurante, gosta de experimentar várias sobremesas diferentes, não vai pedir sempre a mesma, então tem que ter uma variedade, mas também... Olha, o pessoal está perguntando com relação às restrições, qual que é a melhor forma de apresentar isso no cardápio? Se é uma seção separada só com as restrições, ou se colocar os símbolos do lado, como que eu gosto dos símbolos, né? Eu acho que fica bonitinho, assim, ou só escrever, né, entre parênteses, essa é sem glúten e sem lactose, essa é só sem glúten, essa é vegana, né, então tem restaurante que trabalha com esses símbolozinhos, eu acho que fica até mais limpo, né, você pode colocar no fim do teu cardápio aquele legenda, né, então, a garrafinha de leite com proibido, né, garrafinha de leite, o Vzinho do vegano, e o glúten é o triguinho, e aí você pode, né, tem a legendinha e colocar do lado dos pratos, esses que têm restrições, né, eu acho que fica limpo e comunica de uma forma legal, assim, suficiente. Preços. Isso aqui é legal, assim, eu comecei a reparar, poucas pessoas ligam para isso, mas eu acho que quem estudou cardápio, tudo, eles chegaram em termos de venda, isso que a gente vai falar agora, mas, bom, deixa eu explicar melhor aqui. O cliente tende a fazer a comparação dos preços entre um prato e outro, né? Conforme ele já olha a lista, aqueles que colocam os preços listadinho, pontinho, pontinho, pontinho,
e os preços tudo na coluna da direita, as pessoas vão lendo o cardápio, já vão olhando o preço, e já vão, esse aqui é o mais caro de todos, sabe, já começa a leitura pelos preços, né, em vez de realmente ler a descrição dos pratos e ver qual que ele quer comer, vai mais pelo preço do que pelos pratos, né. Para evitar essa avaliação seja feita, evite manter o alinhamento dos preços do lado direito da página do cardápio, pois esse tipo de layout colabora para que a comparação seja feita. Ao invés disso, disponibilize o preço no final da descrição de cada produto. Essa simples adaptação incentivará o cliente a consumir o prato que mais despertou o seu interesse em degustar e não optar pela escolha do prato mais barato. É difícil de encontrar esse tipo de cardápio, mas quem está mais antenado, né, os cardápios mais modernos, a gente já vê. Então, eles chamam até de nested prices, que é aninhado no final da descrição da sobremesa. Então, o que está em vermelhinho ali, então, tem o título do prato, está bem negrito, a pessoa lê bem o que é, aí ela pode ler a descrição embaixo, e o preço está no finalzinho dessa descrição, discreto, sem símbolo, sem pontinho, sem nada. É só o preço ali no final. Então, você olhando o cardápio, você lê os pratos, não fica procurando preço ou comparando preço. Eu acho que faz toda a lógica. Outra forma também de colocar os preços nesse aqui do direito, ele não está no final da descrição, mas ele está ali do ladinho do nome do prato. Mas também não está chamando uma super atenção, né? Tá aqui até de sobremesa ali, ó, tá o nome da sobremesa, o número do lado e o precinho do lado, mas sem a casa depois da vírgula, símbolo, pontinho. Essa de pontinho, então, eu acho coisa muito antiga, né? Não, detesto esses cardápios que tem pontinho, cifrão e preço. Então, aqui também tem, ó, exemplo aqui, esse do direito tem o pontinho, né, tem só o nome das sobremesas, não tem nem a descrição, e aí vem o pontinho e a coluna da direita com os preços. Eu acho isso uma coisa bem antiga, e não acho que te ajuda a vender, eu acho que pelo contrário. Esse aqui da esquerda é um cardápio que, então, ele tem também, que nem aquele outro, tem o título, tem uma boa descrição do prato, e no final tem o preço. Então, descrição dos pratos também, que é uma coisa bem importante. Boas descrições desviam a atenção dos clientes do preço também. E melhora a percepção de valor. Porque aí, se a pessoa lê, ela fica com tanta curiosidade, com tanta vontade de provar, que mesmo que seja o prato um pouco mais caro que os outros, ela fala, nossa, mas eu fiquei com uma vontade de comer isso aqui. Não, vou experimentar, porque me deu vontade. Né? Em vez de, se não está bem descrito, ela pode ir mais pelo valor do que pelo realmente que ela está a fim de comer. Isso, para mim, também faz muito sentido, né? Essa psicologia. Então, utilizar palavras que tenham o efeito de dar água na boca, como macio, dourado e natural, pode afetar positivamente os clientes na escolha dos itens do prato. Eu me levo, assim, se a pessoa souber descrever bem uma sobremesa, principalmente, aí você vai lendo, assim, você fala, nossa, que vontade de experimentar isso. Prato com nomes evocativos, né, os nomes também são legais, sugestivos, podem aumentar as vendas em até 30%. Os nomes dos pratos, quando criativos, geram comentários mais positivos depois que as pessoas consomem a comida, indicando que o nome do prato impacta não apenas a probabilidade de escolha de um determinado item, mas também o seu prazer em consumir o item. Tem gente que usa os nomes dos pratos com humor, tem outros que fazem, tipo, né, usam nome de ator, nome de filme, né, que você pode brincar com essas coisas. A gente já tem vários
vários cardápios de sobremesa que brincaram com esses nomes manezinhos aqui da ilha. Então, essas coisas são legais, assim, de trabalhar também. A descrição da sobremesa é muito importante, trazendo no cardápio informações que estimulem os sentidos, com descrição detalhada das opções, a vontade de conhecer e experimentar. Esse YouTube aqui, eu acho que não é... Ele está falando, é um cara que trabalha, assim, de restaurante, está falando do cardápio dele e tal, eu acho. Querem passar ou vocês assistem depois? Hein? Fiz uma pergunta. Hello? Pode passar, eu acho interessante. Acho que pode passar. Querendo falar, não é bem sobremesa, né, Sandra? Mas vamos Ele é longo ou é curtinho? Não, é 3 minutos e 45. O som não é muito bom, mas tá bom, vou passar. Cadê vocês? Aqui, para a apresentação. Nossa, quanta coisa aberta que tem aqui. Tem. Não vai te bloquear aí sem querer, hein? Vou tirar o meu microfone. Aí, quando tiver, Mari, que estiver passando, você só me avisa, eu vou fechar o microfone. Não. Os pratos. Só maximiza para ficar grandão. Das suas vendas. É isso, agora tá. Eu sou Matheus Lessa. Se você ficou curioso e quer saber como isso pode ajudar a você vender mais, não sai daí que o nosso episódio só está começando. O cardápio, ele é formado por uma técnica. O seu cliente vai se sentir mais aguçado em querer pedir aquele prato. Vamos lá, mas por que cardápio vendedor? Eu decidi gravar esse vídeo porque cardápio é uma ferramenta poderosíssima de venda. Eu vejo muito empreendedor começando, ou que já está aí há muito tempo empreendendo, sem realmente dar devida importância para esse tema aqui. Eu trouxe o meu cardápio para você dar uma olhada, né? Dá para você ver que ele é bastante ilustrativo, tem fotos, enfim, tem essa parte que eu vou falar na outra parte desse vídeo. E hoje eu quero falar sobre descrição de prato, né? Cardápio, ele é formado por uma técnica. Não adianta você fazer seu cardápio achar que você dá para fazer de qualquer jeito, né? Existe técnica para preço, existe técnica para como você vai diagramar a ordem que fica as coisas no seu cardápio. Tudo isso, né, faz com que seu cardápio se torne uma ferramenta de venda. E a descrição dos pratos, né, ela é algo muito, muito importante para você poder valorizar. Um estudo de uma universidade dos Estados Unidos conseguiu comprovar que só o fato de uma descrição bem feita e criativa de um prato consegue aumentar em até 28% a venda desse prato. Agora imagine aí, se você tem um cardápio agora e você não pensou até hoje em relação a fazer uma descrição de nenhum dos seus pratos, aí você está perdendo 28% a mais de venda só por isso, só por você não saber essa técnica. Eu vou te mostrar hoje na prática como eu uso ela no meu negócio e como ela me deu resultado, beleza? Então acompanha aí. Imagine se eu fosse falar para você sobre um prato, né? Digamos que eu tenho um prato na minha casa que ele é um filé acebolado, né? Ele já é um campeão de vendas por si só, porque ele é muito saboroso, as pessoas quando pedem esse prato realmente e degustam, ele adora. Mas eu fiz com que ele se potencializasse, eu lapidei, né, essa ilustração, essa descrição do prato para poder vender ainda mais. Se eu dissesse para você que o filé cebolado é cubos de filé mignon cobertos com rodelas de cebola, acompanhado de batata frita e um pão de alho. Pode ser, né, que você ficaria com vontade de comer e tal. Agora, se eu mudar isso e disser da maneira que está aqui no meu cardápio, que seria a seguinte: são cubos de filé mignon cobertos por rodelas de cebola dourados na manteiga de garrafa, batata frita bem sequinha e um delicioso pão de alho. E por que
descrição muda o nosso poder de venda. Porque existem duas coisas que acontecem quando o cliente lê qualquer coisa no seu cardápio. A primeira delas é o seguinte, é o que ele realmente lê no cardápio, o que você escreveu. A segunda é o que ele imagina ser aquilo que ele leu. Então, se você ajudar a aumentar essa imaginação, a potencializar essa imaginação, com toda certeza o seu cliente vai se sentir mais aguçado em querer pedir aquele prato ou aquele drink. Porque a descrição ela não precisa ser necessariamente só para o prato. Ela pode ser para um prato e para algum drink na sua casa. Então, assim, descrição é algo muito forte. Você deve, sim, aplicar no seu cardápio, porque vai te dar resultado. Me deu vários resultados positivos. Né? Essa é a primeira parte desse vídeo. É o vídeo que eu fiz mais curto, porque eu decidi dividir ele em duas partes, só para te falar de como técnicas podem te ajudar a vender mais. Qual a importância Voltei. Então, deu para sentir? Travou o vídeo? Não conseguiu ver, Fê? Aqui rodou normal. Ele só estava picotando um pouco o áudio, mas de qualquer forma vai ficar ali na aula. Para mim travou, prof. Vocês assistem de novo em casa, depois com calma. A parte boa é que nós temos também a Carminha, tem o cardápio da hamburgueria dela, é tudo com o nome manezinho, né? Ah, legal. Se cash. Deixa eu ver aqui. Não quero esse. Acho que aqui é assim. Então, essa parte é bem importante. Essa coisa do preço, eu nunca trabalhei, nem falava disso aí para o pessoal, porque eu falava, no cardápio de vocês tem que botar preço? Não, o preço não é importante. Mas, se vocês quiserem botar só para realmente ele ficar com cara de cardápio, pode ser qualquer preço que vocês quiserem, e escolher uma forma, então, de apresentar esses, dentro do layout de vocês, da forma que vocês acharem melhor. Fotos, né? Não é legal abusar das fotos. Uma foto ao lado de um item do cardápio pode aumentar as vendas também, né? Comprovado em até 30%. Com isso em mente, não há razão para não usar fotos para um maior número de itens do cardápio, desde que não estrague o design e o espaço permita, né? Tem que ter bom senso. E aqui ele fala de uma regrinha, mas que não é a regra para todo mundo, né? Uma foto por página. Então, aquele ali em cima, né? Eu acho super poluído, né? Aquele monte de foto ali, não faz sentido ali, para mim, não comunica nada, assim. Nem os pratos estão lá, essas coisas, né? Esse de baixo, eu já achei, tem mais de uma foto, mas ele tá harmônico, né? Tá bonito. Ele comunica o quê? Frescor, né? Que as coisas são frescas, são apetitosas, né? Tem aqueles moranguinhos lá em cima, que aí aqueles sucos com as frutas, né? Então, para mim, me traz frescor, né? Me traz uma coisa harmoniosa, tá bonito. O de cima, acho super poluído em termos de foto, assim. Exagerado, poluído. E, bom, cardápios digitais, hoje em dia, isso que vai ser realmente uma regra, né, nesse tempo de Covid, né, que os restaurantes, ou você vai ter um cardápio que é todo encapado em contact, né, em plástico, que seja fácil de você estar sempre passando um álcool, ou ele vai estar longe, né, assim, para você, tem aqueles digitais na parede, tem as lousas, né, que você pode, tá lá o cardápio mais enxuto, tá lá na parede,
ou os cardápios digitais, mas a gente não vai entrar muito nisso, vamos continuar ainda assim, porque o que a gente quer não é tanto trabalhar cardápio com vocês, e sim cardápio da sobremesa. As sobremesas são mais importantes que os cardápios, é isso que eu quero dizer para vocês, né, assim, o que a gente quer trabalhar com vocês o equilíbrio daquele cardápio em termos de pratos que vocês vão colocar, o conceito do lugar, e os pratos e tal. Então, por isso não vamos ligar muito para essa parte de se ele está em papel, se ele não está em papel, isso daí a gente não vai discutir, tá? Mas é óbvio que os cardápios digitais estão mais do que, né, vão ficar mais ainda comuns hoje em dia. E eles também são um bom negócio, assim, para venda, porque você consegue colocar mais fotos mais fidedignas, você consegue realmente ver o prato, ver a descrição, se você quiser mudar alguma coisa, você consegue fazer tudo ali pelo cardápio, né, quando é no tablet, né, você consegue fazer várias coisas, então ele é bastante interessante, mas é um outra discussão aqui, né, para a gente, que eu não vou entrar muito, tá? Então, sobre o nosso trabalho, né, conforme consta no final da apostila número 3, esse trabalho consiste na criação de um cardápio de sobremesas, com 7 itens no mínimo, quem quiser colocar um pouco mais pode, descrevendo os componentes de cada sobremesa e suas funções na composição de cada prato. Então, na verdade, assim, para saber descrever aquela sobremesa que vocês colocaram ali, tentem descrever de uma forma harmoniosa, usando alguns adjetivos, considerar as harmonizações e ou contrastes de sabores, que a gente falou na aula passada. Então, quando for montar lá suas sobremesas, pensando, né, na utilização aí de textura, né, de ter alguma coisa que dê crocância, às vezes alguma coisa de contraste de temperatura, consistências, levar em consideração os clientes com restrições também, né, que vocês estudando. E antes de criar o cardápio de sobremesa, com foco em empratados, você terá que compreender qual tipo de estabelecimento. Então, vocês vão pensar que público-alvo que vai ser, se é turista, se está localizado no lugar que tem bastante turista, se vai ser mais familiar, se vai abrir, você que vai delimitar. Eu falo, não, eu vou abrir um bistrô no Jurerê Internacional. E vou abrir à noite, de quarta a domingo, beleza. E aí eu vou abrir só à noite. A gente sabe que vai ser o quê? Um público de Jurerê, um público de poder aquisitivo maior, provavelmente não vai criança, porque é à noite, é um bistrô, não é exatamente um lugar legal de levar criança. Então, é isso que vai delimitar um pouco também como é que vai ser aquele cardápio. Não, eu vou abrir um ali na Joaquina, vai ser um restaurante mais familiar, tudo, mas vocês vão ter que se virar para fazer ainda as sobremesas à la carte, né? Pode ser, então, uma coisa mais acessível, tudo bem, mas tem que ser sobremesa servida empratada, tá? Pode ser uma coisa mais simples, usando ingredientes locais, ingredientes que são regionais da ilha, brincando com essa coisa de tradição. Já teve aluno que foi muito criativo nesse sentido, e que seja sobremesas acessíveis, seja um restaurante mais barato, mas que você consiga fazer um serviço desse tipo. Você deverá fazer a contextualização desse estabelecimento para que a banca avaliadora consiga perceber se as sobremesas estão condizentes com o estabelecimento, sua proposta e identidade. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Ainda mais porque acabou, né? Então, eu vou sair. E queria ver assim, se entenderam a coisa do cardápio, tem alguma consideração? O Dulcimar perguntou com relação se tem alguma legislação que determina alguma coisa dos cardápios. Não, não existe, tá, Dulcimar? Geralmente o cardápio ele é feito, que nem eu coloquei ali no chat para vocês, ele tem que ter mais ou menos a cara do teu negócio, né? Então,
Se é um lugar mais sofisticado, daí é um cardápio mais sofisticado, mas quanto mais simples, assim, no sentido de não ter tanta poluição visual, é melhor, porque senão a pessoa fica mais perdida na poluição do cardápio do que na informação que é o mais importante do próprio prato. Então, as letras, usar letras que são muito difíceis de ler, é ruim, sabe? Então, dá preferência para fontes, assim, mais claras, né? Deixar a cor do cardápio também ter um contraste bom para ser bem legível. Então, o importante é que o foco seja a informação, né? Para você poder vender o seu prato, no caso. Acho que Eu pensava que teria que ter, assim, obrigatoriamente a descrição do produto, obrigatoriamente o preço e uma observação alérgico, referente a uma pessoa que pode ter alergia à amêndoa ou amendoim, um exemplo, ou Uhum. pode. mas a legislação não tem nada que... Até poderia, né? Mas não, ainda não tem nada nesse sentido. Tanto que a gente lá nos exemplos tem uns que colocam só o nome, né? Tipo, torta de morango. E deu. Agora tem outros que colocam, né? Torta de morango feita com pandeló e chantilly batido, nananã, e coloca a descrição do que realmente tem. Ali a Fer perguntou se deve ter harmonia entre um e outro. Não necessariamente, eles podem ser sobremesas bem diferentes. Pode ser uma sobremesa bem calórica, né? Uma daquelas bem gorda, bem chocolatuda, e depois ter uma versão bem leve, porque a gente tem que lembrar de qual vai ser o nosso público, mas mesmo a gente tendo um público estabelecido, dentro desse outro público tem várias opções, né? Então vai ter os que têm alergia, mas vai ter também os que têm dietas e tal, então a gente sempre tem que lembrar de todo mundo aí nesse momento. O cardápio pode ser bilíngue? E ele pode, ainda mais aqui em Florianópolis, que é um polo turístico, é muito importante que o cardápio seja bilíngue, e geralmente até às vezes em espanhol e português, porque vem muita gente do Mercosul para cá. Ele não precisa ser obrigatoriamente, mas ele pode ser sim, tá, Adriele? Vanessa está perguntando, né? Teremos que explicar todos os componentes das 7 sobremesas? Sim, Xerri. Sim, sim. E assim, chocolate é uma coisa que as pessoas gostam, né? Chocolate, por isso que tem tanto brownie, é o tal do petit gâteau e brownie, né? Porque realmente é o que as pessoas gostam. Então, tem que ter sempre umas 2 sobremesas com chocolate, pode ser até 3 sobremesas com chocolate, porque a gente sabe que a galera gosta. Então, chocolatudo à vontade, só não pode ser petit gâteau nem brownie, e para vocês. E depois comecem a brincar com aquela coisa dos sabores, de coisas que está no inverno. Vou fazer sobremesas primeiro, o que está na época no inverno aqui? Maçã. Ele pode ser um cardápio sazonal também, né? A pessoa colocar assim, cardápio de sobremesas de verão, né? Ou de outono. A gente também saber se vocês conseguiram trabalhar essa coisa da sazonalidade. Então no inverno tem maçã, tem pera, então fazer aquela pera pochê, tem aquela do Escoffier, naquela pera com a calda de chocolate que é quentinha, então, assim, dá vontade de comer no inverno, maçãs carameladas, né, em tortinha meio desconstruída, com caramelo, com sorvete para dar contraste. No verão tá mais na época abacaxi, morangos, né, tem outras, goiaba, aí tem essas frutinhas do mato, quem tem no pomar aí. Prof, Então, Bia. aí, fala, Bia. Não, é assim, quando eu trabalhei lá no Costão, a gente servia 11 tipos de sobremesa. Entendeu? Tá me ouvindo bem? Deu uma cortada. Tá. No Costão, a gente servia 11 tipos de sobremesa. E tinha as tradicionais, que era sagu, pudim e ambrosia. Uhum. Isso aí era todo dia. Uhum, mas é né? buffet. Não, sim, era buffet. Não, é isso o que eu quero lhe perguntar é o seguinte, a gente pode colocar alguma tradicional? Se colocar tradicional,
Vocês vão ter que brincar com ela um pouco para fazer ela empratada. Você não vai Tá. botar ali uma taça com sagu e creme, porque você me faz isso, eu tenho vontade de chorar, porque eu quero que você trabalhe a criatividade, amor. Então, Não, sim, sim. Estou perguntando se a gente. porque como vocês não têm que fazer na prática, então vocês ainda podem sair um pouco da caixinha, entendeu? Tá. Quando você está trabalhando no dia a dia, tudo bem, você pode, né, ter essas assim, simples, tudo bem, mas aqui a gente quer que vocês trabalhem um pouco, é um momento de vocês trabalharem um pouco pesquisa, de Sim. sabores, criatividade. Então, pode brincar com uma ambrosia no prato, que delícia, mas serve com outra coisa. Coloca ali uma crocância, escolhe alguma coisa para fazer uma crocância, de repente ela está numa tacinha de biscoito, em vez de ser uma tacinha, um caramelo, e você coloca lá dentro, e mais algum outro elemento no prato para acompanhar. Sagu também, se quiser servir, serve, mas com criatividade. Sagu diferente. Eu até brinco, aproveitem para gastar bastante, porque aqui vocês não vão ter prejuízo. Pode esbanjar nos ingredientes, aí A confeiteira, aquela ruiva, que era uma figura, ela fez uma receita de sagu, lembra? Ela pirou com sagu para fazer. Como é que ela fez? Eu não lembro agora, mas ela deu um trabalhão para ela fazer aquele sagu lá. Que ela fez. ela fez um entremeio recheado de sagu, não foi? Essa última, que é uma foto que você mostrou da última vez, tinha, né? Mas eu lembro ela fez outra coisa ainda. Mas então, pode trabalhar com esses elementos regionais, só que você não vai apresentar da forma tradicional, numa tacinha, sagu, com creme branco em cima. Pode até fazer, por exemplo, uma trilogia de sobremesas do sul, daí no mesmo empratado ter 3, mas tem que pensar no... Você tá chique ali, bem. Você vai comer um empratado, uma sobremesa bem bonita. Pode, eu acho que deve até mexer com essas coisas regionais e ingredientes e técnicas regionais e sabores regionais, mas de uma forma criativa, diferente. Tá? Então, pensa em mais elementos que podem ser colocados ali, crocância, temperaturas diferentes, o creme não é aquele creme de leite condensado, vai ser um creme inglês, com maru, né? Entendeu? Já dá uma mudadinha, assim, um pouco, dá um chance. E a sobremesa do festival deve estar nesse cardápio, sim. Então, uma das sobremesas tem que ser já a que vocês vão, a princípio, apresentar. Vocês já vão saber no futuro próximo aí como é que vai ser. A gente está esperando vir os horários, que não vai demorar muito para eles aparecerem, e aí a gente vai saber quantas horas, quando, e a gente vai tentar botar lá no plano, para ver que se não vai ficar tudo muito junto, vocês vão ter tempo, entendeu? A gente só precisa ter essa noção, assim, melhor. A sobremesa do festival do trabalho. Paguei R$ 12 em 6 toncas de cumaru. Doideira, né? Tá ficando tão caro quanto uma baunilha, né? Porque eu acho que eles exportam tudo. A Fabiana, então vamos ter que apresentar, detalhar todas as sobremesas. Achei que tínhamos que apresentar, só que nós vamos elaborar. Não, vocês vão apresentar, que é outro trabalho, que vocês fariam ela mesma para a gente comer, uma do cardápio. Mas no cardápio todas devem estar lá descritas o que é, e aí aonde vocês colocaram as variações de textura, de sabores, né? O cardápio tem que estar todas elas ali descritas iguais, mas só uma delas vocês vão realmente fazer. Seja ficar apenas no croquis, que a gente vai ver, ou se a gente vai fazer na real, né? Lá no IFSC. Certo? Então, agora vamos ver alguns trabalhos, que eu tenho alguns já abertos aqui, aí eu salvei, vamos ver como é que eu apresento isso aqui. A janela. Não, não é uma janela. É uma aba. Uma guia do Chrome.
Doce magia, vamos começar por isso. Abriu? Abriu. Então, tem esse doce magia bistrô. Então, mini tarte ao citron, sem glúten. Uni. O que é uni? Não lembro o que é esse uni, mas... Eu acho que é porque umas ela coloca como unidade, outras como da fatia da torta, quando é o pedaço. É só para saber se é o pedaço ou é a tortinha inteira. A massa quebradiça feita com farinha de arroz de linhaça, com delicioso creme de limão siciliano e merengue por cima. Também não tem muitos elementos essa tarte, não sei exatamente como ficaria no prato, mas parece que é só uma tarte, né? Brownie com ganache de chocolate e castanhas. Eu não tinha proibido ainda. Brownie chocolatudo e macio, mas tá boa a descrição, né? Chocolatudo e macio, coberto com cremoso ganache de chocolate e pedaços de castanha. Pode ser consumido por diabéticos, contém adoçante. Essa ela fez diet. Acho que é por isso que podia. Um brownie com restrições, pelo menos. Queijadinha, sem lactose. Um delicioso e doce com coco fresco ralado, leite de coco e queijo, sem lactose. Então, aqui é que está faltando empratamento para nós, assim, né? Bebidas, que não precisa colocar, tá? Sobremesas, bistrô. Aqui continua a sobremesa. Panacota de limão, sobremesa à base de nata com uma refrescante calda de limão de Tahiti. Entremê de verão. Aí agora aqui tem 2 entremês que ela colocou. Um desses provavelmente é que ela serviu. Mousse de chocolate branco, saborizado com laranja, recheado com gelê de pitanga, mousse de chocolate meio amargo, com creme de morango e uma massa fofinha de amêndoas. Eu acho que foi esse que ela apresentou, porque é com chocolate branco. E o de baixo, entremê de frutas douradas, mousse de chocolate branco com refrescante gelê de damasco e hortelã, um creme de manga e uma massa de castanha do Pará. Mini pavlova à brasileira, pequena cesta de suspiro, recheada com creme de leite fresco batido e frutas por cima. Faltou elementos do empratamento, né, mas tem umas legais. Não, tá vendo? Não precisa enrolar muito, nem nada. Pegou aqui provavelmente um template da internet. E se não conseguir, tiver dificuldade da coisa da internet e tal, pode fazer uma coisa bem simples. Aí tem que caprichar mais, tá vendo? Aqui não tem foto. Foto não é necessária se fizer uma boa descrição. Eu acho que não tem que ter foto. Eu nunca trabalhei em lugar que tinha foto de sobremesa, sempre foi descrição. Então, não é necessário, mas se você se inspirou em alguma foto da internet, quiser colocar, né, tem vários trabalhos que tem foto aqui, vamos ver qual que é esse aqui. Essa aqui fez toda no Word, é a Raquel do ano passado, mês passado. Empresa Chocomel Café, localizada no shopping, Partagem, em Para mim Paracueba. não abriu esse. Esqueci de compartilhar. Agora foi. Chocomel Café. Localizado lá no Pará, desde fevereiro de 2019. Trabalhamos das 11 às 21 horas. Servimos bebidas quentes e geladas, em especial Guaraná da Amazônia, sobremesas empratadas com sabores típicos da nossa região, temos doces e salgados e pronto consumo. Nosso público-alvo, apreciadores de doces. Cardápio de sobremesas, bavaroadas de chocolate e especiarias. Brigadeiro de caramelo, envolto por uma base de biscuit, por cima, bavaroadas de chocolate com especiarias. Rocambole de frutas douradas, rocambole recheado com creme adocicado e frutas douradas, decorado com amêndoas em lasca e fio de chocolate. Ela podia dar uma descrição melhor nesse rocambole de frutas.
fritters de choux com sorvete, esferas de choux recheadas com sorvete artesanal de graviola, fritas, acompanhado de calda de chocolate e caramelo. Mousse de chocolate e menta, sobre uma base de biscuit de chocolate pincelado com calda de menta, mousse de chocolate recheado com brulê de menta e pulverizado com chocolate. Dá vontade. Tá vendo? Se não tem a descrição, tá lá, só chocolate e menta. Aí o cara ainda bota pontinho, 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 preço. Aí, né, não tem muito, ele acaba escolhendo aquele que ele mais se familiariza, e aí olha o preço, vê se está ali legal, né, mas assim, quando você lê a descrição, você vai muito mais pelo que te instigou, né, aqui não tem nem os preços. Eu também falava que não precisava botar preço, né. Mini torta de maçã e pera, recheada com um mix de frutas e castanhas carameladas. Por cima, anel de nougat com castanhas em flocos, cujo centro é decorado com fatias de frutas frescas. Mas a gente tem que tomar cuidado com alguns termos, por exemplo, anel de nougat. As pessoas às vezes não sabem o que é nougat, né? Então vai ter que perguntar, ou às vezes eles não querem perguntar para o garçom está muito ocupado. Então, alguns termos a gente tem que cuidar também. Pão de ló dobrado, pão de ló de amêndoas dobrado, quente ou frio, recheado com creme de baunilha e frutas vermelhas e pulverizado com açúcar e especiarias. Cremoso de caramelo e castanha, um cremoso de caramelo envolto com casquinha de chocolate 60% e coberto com chantilly misturado com castanhas. Tá vendo? Tá simples, tem gente que entrega assim, bem simples em Word, e faz um outro lá mais bonitinho para entregar, tem gente que não tem as manhas do computador, quiser fazer simples, mas aí capricha nas sobremesas, né? O que é esse aqui? É melo? Ah, esse aqui é bonitinho. Compartilhou? Sim. Zucré Patisserie. Somos uma confeitaria localizada em Nice, no sul da França, tá vendo? Quiser viajar, gente, pode viajar. Pode colocar aí o lugar de bistrô de vocês em qualquer lugar do mundo. Tem um que colocou até na Torre Eiffel, né, Mari? Por isso que eu falei, aí vocês podem gastar à vontade. Imagina o aluguel mais caro de Floripa ou do mundo. Pode fazer seu bistrô lá que vai dar certo. Fundada em 2016 pela chefe patissier Ana Camargo. Abrimos durante o ano todo para moradores e turistas poderem degustar nossas deliciosas sobremesas com uma bela vista para o mar. Endereço, ó, chique. Horário de funcionamento todos os dias das 8 às 23, no trabalhador. Macarrão aux fruits de la passion, fourré de crème brûlée avec glacé de noix de coco. Macarrão crocante com toque cítrico de maracujá, recheado com creme brulee maçaricado e acompanhado por um refrescante sorvete de coco. 1000 folhas crocante, recheado com leve creme confeiteiro, coberto com uma calda de caramelo salgado, que contrasta com a doçura do pralinê de avelã. Faltam alguns elementos que são 1000 folhas no prato, que é bem tradicional francês, né? Clássica tortinha de maçã caramelizada com nozes, servida ainda quente, acompanhada por um creme inglês, coberto com uma calda de vinho do Porto, que traz acidez ao prato. Legal, ela trabalhou alguns sabores, contraste. Massa choux com casca crocante, recheada com creme frangipane e saborizado com café, salpicada com lâminas de amêndoas e decorada com pralinê de amêndoas. Cremoso soufflé de chocolate amargo, acompanhado de um delicioso sorvete de manjericão, decorado com crocante pralinê de nozes. Olha que interessante, né? Tá buscando sabores diferentes, entendeu? Então, a sobremesa quente, né? Com o soufflé vem quente, aí vem um sorvete refrescante gelado de manjericão, e ainda mais um crocantezinho de nozes. Então,
tem uns contrastes de textura, de temperatura. Massa sucrê recheada com leve creme de limão, que contrasta com a cobertura de merengue de água de rosas, de sabor intenso. Também trouxe um outro elemento diferente aqui. Tiramisu com toque de rum, envolto por biscoito de champanhe e acompanhado de uma calda de frutas vermelhas. E um nougat à la pistache, sans sucré. Então, sem açúcar, né? Um torrone macio com pedaços de pistache crocante, sem açúcar. Nossa, tem mais. Trufas de chocolate, cremosas com infusão de lavanda. Essa que provavelmente ela apresentou. Bavaroise de chocolate meio amargo com textura aveludada, com crocantes de pralinê de avelã e flor de sal, sobre uma base de massa sucesso, recheada com gelê de café e coberta por uma glaçagem escura. É uma daquelas que a gente viu lá, né, amor? Essa aí de chocolate e café, que você mostrou a foto. Foi, Dani. Flor de sal, né? Tem uns elementos legais aqui. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse já foi. A Fer só está perguntando o que é frangipane. Frangipane é um creme de amêndoas com ovos. Que daí ele assa. Quase um creme confeiteiro, só que aí é acrescentado de farinha de amêndoas e assa. Aí ele fica quase um bolinho cremoso, né, mas depois que assa, assim, fica um bolo cremoso. Assim. É tipo aquele creme da torta de peras que nós fizemos com castanha do Pará, só que o tradicional frangipane é com amêndoas. Isso. Recanto das Bruxas, cardápio de sobremesas. Freisea de kiwi. É um creme com creme de cheesecake, biscuit jacon de kiwi, servido com coulis de kiwi, pedaços de fruta e folha de hortelã. Entremê de mangá com limão. Bavaroise de chocolate branco com gelê de mangá com limão e base da massa sucesso, servido com pedaços de manga e coulis de manga com raspas de limão e folhas de hortelã. Entremê de mirtilo, bavaroise de chocolate branco com base plaque ao chocolate. Então, base plaque ao chocolate, não sei porque ela colocou plaque ao chocolate, porque é aquela que a gente fez, né? Mas aí, não colocaria plaque ao chocolate, colocaria um biscoito de chocolate, ou um bolinho macio de chocolate, uma cama de chocolate, alguma coisa assim. Gelê de mirtilo, servido com fruta mirtilo, com coulis de mirtilo. A descrição não está muito bem escrita. Entremê de frutas vermelhas e pistache. Mousse de frutas classique, também, que é o nome da mousse da nossa receita lá, mas não precisa colocar esse nome, né? Mousse de frutas classique, com base de biscuit jaconde, com cremoso de pistache, com glaçagem na cor vermelha. Servido com frutas, coulis de frutas vermelhas, merengue e folha de hortelã. Entremê de hortelã com chocolate. Mousse de hortelã. Bavaroise de chocolate preto, com base de placa ao chocolate. Gelê de chá de hortelã, com limão com glaçagem verde, servido com ganache. Está muito trancado, ela escreveu de uma forma, quase que ela está listando o que ela está botando na sobremesa, e para mim não aguça tanto a imaginação, essa forma que ela escreveu. Está muito... Mas ela trouxe os elementos aqui, né, servido com ganache ópera. O que é o ganache ópera? É um nome que está lá na apostila, né, a gente faz o ganache ópera para fazer a opera, que é um ganache que ele não é tão, vai leite, creme de leite, mas assim, é um ganache de chocolate, né? Não precisa colocar a ópera aqui. Arabesco de chocolate, merengue e folha de hortelã. Charlotte de maracujá sem glúten, biscuit champanhe sem glúten, bavaroise de maracujá. Servido com coulis de maracujá, merengue e folha de hortelã. Entremê de caipirinha,
Bavaroa de chocolate meio amargo e gelê de caipirinha com glaçagem verde, servido com ganache ópera, merengue e folha de hortelã. Será que fica bom isso? Chocolate meio amargo, gelê de caipirinha, meu Deus do céu. E uma glaçagem verde. Mas tá vendo? Pelo menos, né, teve imaginação, procurou os elementos. Ah, fez exercício. Só falta melhorar a descrição, eu acho, assim. Está bem legal. Cardápio Leila, deixa eu ver esse aqui. Ah, esse é bonitinho, só que esse eu vou ter que fazer de outro jeito. Minimiza. Ah, tem que voltar aqui para a apresentação. Apresentar. Não, já era. Não. Por que não está aparecendo? Vocês não veem esse, né? Eu acho que eu tenho que fazer aqui, né? Esse aqui. Agora, estão vendo? Então, né? Tá aparecendo a sua pasta. Ainda? Mas eu abri o negócio. Para mim não abriu. Mas está vendo a pasta? Tô. Cardápio Leila, aqui. Aham. Por que não compartilha, então? Na hora que abre, não aparece? Não. Sacanagem. Vou tentar aqui de novo, não sei porque, não sei se porque é Word, não é por isso. Achei. Apareceu agora. Ô, Vó, o que Apareceu? é isso que você tá perguntando? Anéis de Nougat? Aonde que você viu anéis de Nougat? É, numa das descrições, que eu até falei para tomar cuidado com Esses termos? termos, né, que às vezes as pessoas ficam perdidas, não precisa, tem que arrumar outra forma de descrever, com a crocância de alguma O coisa, né? nougat, elas não sabem o que é o nougat. O nougat é tipo um crocante, é tipo... É como se fosse um crocante, Caramelo com com oleaginosas. oleaginosa. O Então, praliné já é triturado, no caso. Ele é a plaquinha. ajudar arrumar uma forma de descrever isso melhor, né? Com a consistência, com uma outra forma de falar. Restaurante Encontros e Encantos. Praia do Espelho, Porto Seguro, Bahia. Restaurante noturno para casais, encontros, funciona das 18 às 2. Localizado em Porto Seguro, Bahia, na Praia do Espelho, uma praia exótica e pousadas charmosas, uma das praias mais lindas do Brasil, ideal para encontros e reencontros. Será oferecido drinks, vinhos, sucos de frutas, petiscos, frutos do mar, pratos típicos da Bahia e Nordeste, sobremesas e outras sofisticações culinárias num ambiente tranquilo, com uma decoração admirável. Às noites de lua cheia, o brilho do mar vira uma paisagem inesquecível. O restaurante é ideal para pessoas locais e turistas da classe A a C. Então, para todo mundo, né? Nas sobremesas foram aplicadas técnicas francesas com ingredientes locais. O Amor de Maria Bonita e Lampião.
massa de pupicoco, sem glúten, uma delicada mousse de chocolate, mousse de frutas classique vermelhas, gotas de ganache ópera, uma intensa calda de licor de pimenta, crocante de tapioca, frutas vermelhas frescas. Petit gâteau, desejo e paixão. Petit gâteau de chocolate, um leve sorvete de groselha trufado com cupulate, que é chocolate de amêndoas de cupuaçu, calda de licor de groselha, crocante de amêndoas e lâminas de amêndoas. Entremê patativa do Assaré. Explorou bem os nomes. Base massa sucesso. Uma leve bavaroise de chocolate branco, gelê de caju e ameixa, calda de gengibre e licor de caju, glaçagem clara, flores comestíveis, tuíles vermelhas, suspiros arabescos de chocolate. Bem legal, eu acho que as referências que ela está trazendo, se bem que ela está usando alguns termos que para o público dela eu acho que achar complicado. Então, em vez de bavaroise, eu diria mousse. Tá? Que apesar da técnica ser bavarosa, você não precisa explicar isso às vezes para o cliente, ele só precisa saber que é um creme aerado. Né? Então, você pode falar um creme aerado, ou você coloca uma mousse, uma leve mousse de chocolate branco, gelificado em vez de gelê, para não utilizar muita palavra em francês, gelificado de caju, né? Tá? Uma cobertura clara em vez de glaçagem. Então, essas coisas, assim, ainda mais porque o restaurante dela é na Bahia, na praia, né, para todos os públicos, então, eu tomaria cuidado com esses termos franceses. Se fosse um bistrô aqui e tal, e você quer explorar essa parte da sua confeitaria, das suas técnicas francesas, tudo bem, né, mas eu acho que para o local que ela está, eu tiraria todos esses termos aí que ela manteve, né, das aulas e tudo, mas eu tiraria. Quem foi Patativa do Assaré? Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré. De família pobre, cego do olho direito, por conta de uma doença com a morte de seu pai, quando tinha 8 anos de idade, passou a ajudar sua família no cultivo das terras. Aos 12 anos, frequentava a escola local, em qual foi alfabetizado, por apenas alguns meses. A partir dessa época, começou a fazer repente e a se apresentar em festas e ocasiões importantes. Por volta dos 20 anos, recebeu o pseudônimo de Patativa, por ser sua poesia comparável à beleza do canto dessa ave. Que lindo. O despertar de uma paixão, da quase de castanha do Pará é laranja, a base. Então, da quase também tem que tirar, né? Bolo à base de suspiro, né? Porque é aquela da quase, né? Uma massa merengada. Até deixa a massa merengada de castanhas. Bavaroise de chocolate, cremoso de cupuaçu, glaçagem escura, servido sobre uma cama de sopa frita de taperebá, crocante de castanha, flor comestível, merengue e arabescos de chocolate. De canção em canção, base laterais, biscuit jaconde decorado com amêndoas, bavaroise de laranja, mousse de chocolate, calda de laranja, farofa de nozes, merengue, arabescos musicais de chocolate, e coulis de laranja. Aqui tem coisa. Torta búlgara, onde que ela foi arrumar isso? Torta búlgara acompanhada de creme de leite batido e uma intensa calda de chocolate, flores comestíveis e arabescos de chocolate branco. Cheesecake Diet, o amor ideal de Braulio Bessa. Base com uma massa integral com amêndoas, creme diet de cream cheese, baunilha e limão, coberto com uma geleia diet de morango e chia e frutas vermelhas. Amor ideal, ainda tem um poeminha aqui. Repare que tanta gente no mundo corre em busca de um amor, alguém que seja ideal, aquela altura, aquela cor, aquele extrato bancário, aquele belo salário, a quem ligue para a idade, para a raça, a religião, mas quem busca a perfeição não busca amor de verdade. O ideal é amar inclusive o diferente, afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sempre... Nossa, que grande! Ah, mas é bonito isso. Querem que eu leia tudo?
Do Brasil. Tá. Esse ficou bem, bem legal, só mudaria isso, mas gostei, né, das referências que ela trouxe, que ela é lá da Bahia, então imaginou o negócio dela naquele contexto e procurou trabalhar essas técnicas que aprendeu, né, mais ou menos o que vocês vão fazer no cardápio de vocês com as frutas locais. Então, tentando substituir, então, dependendo do conceito também do lugar, tem que tomar cuidado com os termos, né, que as pessoas, né, não conhecem. Mas eu achei bem legal esse cardápiozinho dela. Foi bem criativa, né. Fez tudo no Word, ó, tá vendo? Isso aqui foi tudo feito no Word. Não tem grande xaxalá, mas é só usar aqui como chama? Caligrafia diferente? Como é que é? Fonte. Uma fontezinha legal. Ela botou os pontinhos aqui, não botou preço, mas não precisaria ter os pontinhos, colocaria o preço do lado dos títulos, ou no finalzinho aqui, né, no finalzinho aqui, ou tiraria esses pontinhos e colocaria o preço aqui, ou o preço aqui, aninhadinho no final, sem esses pontinhos. Essas, né, as laterais aqui, isso aí o Word dá, então não precisa complicar, tá, gente? Ó, isso aqui ela fez tudo no Word. Tem gente que depois vai fazer num lugar que conhece, ou filho, ou sei lá o quê, mas enfim. Eu acho que foi isso aí que eu achei para vocês, mas deu para dar uma boa ideia, né? Hein? Deu para ter uma boa ideia? Sim, boas referências. Então tá. Então, é isso. Que mais, Mari? Alguma coisa que eu esqueci? Mari, tá aí? Eu acho que é só isso mesmo, foi falado tudo. Tá. Então, o trabalho, vocês pegaram, né? Então, é que ali tem poucos que aquela fez, ela colocou bem ali, né, o contexto do lugar que está inserido, o restaurante, o público, horário de funcionamento, tudo isso ajuda a gente a imaginar o que é o lugar, o público, e aí a gente, então, eu vi só que no cardápio dela, tá tudo bem legal, as referências e tudo, só mudaria os termos franceses, né, então, eu acho que vocês vão tirar de letra. Conforme aí vocês já podem ir pensando, buscando referências, né, alguma coisinha, assim, vocês já podem começando a brincar com isso. Tem o Canvas na internet, que ele dá, quer ver? Deixa eu achar que eu compartilho com vocês. Canvas online. A Denise está perguntando se, conforme ela for fazendo, já pode ir mandando. Odê, pode sim, só que assim, monta a estrutura, né? Porque tem gente que faz uma sobremesa, daí manda para ver se tá boa, daí faz outra sobremesa e manda para ver se tá boa. Daí acaba que a gente acaba perdendo muito tempo. Então, assim, monta o seu cardápio, daí se você quiser mandar uma prévia antes para a gente dar uma olhada, pode mandar sim, tá bom? E depois eu vou dar uma tarefa dessa com o nome de cardápios, para vocês poderem anexar depois os cardápios de vocês lá nessa tarefa, tá bom? Esse Canvas aqui, ó, vocês estão vendo? Apareceu aí? Apareceu, né? Ó, crie cardápios em questões de segundos de graça. Você só tem que se registrar aqui com o Google, com o Facebook, ou com um e-mail, e aí você já vai abrir uma conta, e eles dão esses templates, né, que eles chamam, né, eles dão os temas, e você só vai ali onde está escrito os negócios e vai editando.
Só que às vezes ele tem essas coisas antigas da coluna da direita com preço e tal. Mas às vezes dá para pagar também essas coisas, acho que dá para deixar em branco. E tem bastante tema, bastante templates legais. Assim. Dá para brincar aqui, escolher um desses negócios e ir brincando ali. E é isso que eu tinha para falar para vocês. As nossas próximas 2 aulas serão, então, sobre chocolate, tá? Então, vai ser bem legal, é importante que vocês não percam essa aula. E aí, conforme vocês têm dúvida, estamos aqui. Para uma sobremesa, tipo contraste frio-quente, pode colocar... Não, deve, né, Carmen? Tem que ter esse contraste de frio-quente. Sempre, pessoas adoram comer uma fruta flambada com sorvete, um bolo quente, né, uma sobremesa assim que... Às vezes até frio mesmo, aquelas... Hoje em dia está muito moderno servir sorbets. O sorbet... Ele é um sorvete sem cremes, né, sem lácteos. Então, é só uma calda de açúcar e normalmente fruta, e feito na máquina para ele ficar mais cremoso. E então, ele tem muita intensidade, assim, de sabor de fruta que acompanha uma mousse, pode acompanhar, né, várias sobremesas, é muito utilizado. Não petit gâteau, a não ser assim, que nem ela colocou ali um petit gâteau que você vai fazer algo muito diferente. Então, se fizer um petit gâteau de chocolate com recheio dentro, em vez de ser o chocolate, por exemplo, butiá, aí já é uma coisa que não existe por aí, e tá o quê? Você está trazendo o butiá para a sobremesa, está falando do butiá, está inovando, né? Está trazendo uma coisa nova, aí pode. Então, se for uma sobremesa se for um cardápio de inverno, tudo bem colocar um petit gâteau. Você não pode colocar um petit gâteau de chocolate com calda de chocolate e sorvete de creme, entendeu? Aí, e a cereja em cima só falta, né? E o galho de hortelã. Aí, não. Mas se for algo que traga coisas diferentes, aí pode. Até que aquele brownie que ela fez sem glúten, né? De repente faz um brownie aí sem glúten, sem lactose, puro chocolate artesanal, feito com chocolate da Bahia, aí já é cacau brasileiro, já está trazendo um negócio que é intenso em chocolate, saudável, sem glúten, sem lactose, mas é um brownie, tudo bem, aí serve com sorvete também com uma fruta brasileira, aí tá. Só quero que você saia um pouco da zona de conforto. É isso, a gente não quer que vocês fiquem confortáveis na hora de criar. Criar é desafio, né? Criar não é botar um brownie no prato normal, e aí, né, que se come em todo lugar. É a hora de vocês tentarem procurar coisas diferentes, ver como é que é esse processo criativo, né, fazer aquela coisa do mapa de sabores, começar a pensar assim nessas coisas, o que vai bem com o que eu posso colocar aqui que dá crocância e que seja diferente, entendeu? É começar a pensar um pouco isso, é meio sair da zona de conforto mesmo, e faz a gente pensar muito, ficar o tempo inteiro pensando, é fácil? Não. Pensar, criar não é uma coisa assim que é muito fácil, mas faz parte. Então, assim, é um exercício só para vocês sentirem como é que é essa coisa do processo de criação, o que é uma sobremesa de restaurante, o que tem que ter, um cardápio equilibrado de sobremesas, variado, pensar em sazonalidade, pouca coisa que a gente quer, pouca coisa simples. Amo vocês. Taça de sagu com creme de baunilha, isso, assim, isso faz a gente chorar, assim, faz eu cair da cadeira, assim. Leite condensado nas sobremesas também, né? Não, menos. A não ser que vocês façam leite condensado, com leitinho da vaquinha lá do sítio, leite condensado que foi feito por vocês, o doce de... Aí traz uma coisa de
do campo para a mesa, de coisa artesanal, aí até, desde que contextualize de forma correta, de uma forma rica, né? Saiba vender o peixe de vocês e convencer a gente, vai. Saber vender o peixe. Imagine se não amasse, né, Jenny? Que mais vocês botaram aqui? Pode uma sobremesa tipo contraste, tá? Acho que não ficou nada para fora. Ó, a Vanessa, a Pri ainda usa o Canvas, então quem tiver dúvida pode conversar com ela. Ó, ela já conhece. Vou fazer o restaurante na Praia da Galheta. Ô, professora, vender o peixe para vocês é complicado, né? Por quê? Ah, porque vocês já são expert, né? Agora a gente está aqui, né? Não é? Dá seus pulos. Aprendendo. Dá seus pulos. Pô, mas aí, professora, do jeito que eu tô uma bola, se eu der meus pulos, eu vou parar na lua. Estamos aqui para te ajudar, Jennifer. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão fazer um negócio legal. Já o trabalho de vocês lá foi tão bom, lá dos pratos que vocês fizeram, lá na imagina agora. Vocês estão com quantas ferramentas aí? Depois que a gente trabalhar os empratados também, vocês vão começar a ligar uma coisa com a outra, assim. Tá bom? Mais alguma coisa? Teve uma menina, deixa eu contar, que foi engraçada, ela apresentou o cardápio dela e eu vi que ela não colocou a descrição das sobremesas dela, né? Eu falei, mas cadê a descrição dessa sobremesa? Não, professora, porque no meu restaurante, os garçons, porque eu vi alguma coisa aqui de garçonete, não quero ser a garçonete, aí eu lembrei. Os meus atendentes vão ser todos muito treinados e eles vão saber explicar todos os pratos. Eu falei, tá, boa sorte com isso, né? Além de sempre essa parte de garçom ter muita rotatividade nos restaurantes, isso é uma coisa básica, né? Então, você vai ter que toda hora fazer os caras ficar estudando, que já é difícil com aluno, imagina com empregado, né? Com um colaborador ali, você fazer os caras decorar todos os pratos que tem no restaurante. Fora isso, imagina o restaurante cheio e o cara ficando 15 minutos ali, plantado na tua frente, descrevendo os pratos, tudo, e o restaurante lotado. Você teria que ter muito mais garçom ainda para ter todo esse tempo disponível, né, para as pessoas ficar explicando. Aí a pessoa não sabe nem explicar muito bem, acaba falando qualquer coisa, então não dá para contar com isso, né? Se você tem ali já um cardápio, tira o melhor proveito do cardápio. Claro que a pessoa tem alguma dúvida, ela vai perguntar para o garçom tem que estar por dentro, né? Ele tem que saber explicar, tirar a dúvida do cliente, às vezes o cliente pede uma sugestão, aí ele tem que saber também, mas isso é outra coisa, né? Isso é complemento, mas não deixar tudo na mão do coitado dos garçons, né? Fora que se deixa muito na mão dele, assim, quando o cliente pede, eu lembro lá no restaurante que eu trabalhava, no Café Riso, tinha sempre uma que saía mais, né, que o pessoal adorava, e nem era de chocolate, era de banana. Tinha várias coisas de banana, era uma mousse de banana com crocante de gergelim, tinha uma banana caramelizada, uma tuile de banana, tinha várias coisas, assim, e bastante banana. Mas era a que mais saía. E aí eles acostumam com isso, se o cliente pede ali, qual é a sobremesa aqui que mais sai? Aí eles já falam, e esse continua saindo. Até falava para eles, tenta vender outra coisa, né? Vamos, né? Tem que saber pedir para eles tentarem vender outras coisas, porque senão eles ficam também mais nos acomodados, assim. De repente, eles vão explicar sempre a que ele sabe mais, entendeu? Então, é isso que é importante também, essa coisa da descrição. Tá bom? Mais alguma coisa vocês querem falar?
Não, professora, é só assim, ó. Vou pedir socorro. Claro, Então, gente, pode pedir o quanto você quiser. eu vou A fazer gente, uns projetos aqui. Eu quero. Ah, uma outra pergunta. Essa gravação de hoje, ela vai quando pro coisa? eu já, bom, vai para o e-mail eu vou parar a gravação, mas eu acho que vai para o e-mail, como a Mari que abriu o Meet, vai para o e-mail dela, aí eu peço para ela, assim que ela puder, ela vai colocar lá. Ah, tá, porque eu já tô com meus olha, não sei quem que tá mais confuso, se é meu cérebro, se é meus cachinhos no cabelo, porque aquele negócio de fazer o mapa lá, desse combina com esse, desse combina com aquele, e já confundiu tudo aqui os neurônios. Então, Você vai ver como daqui vai sair daqui a pouco tá saindo uns bolos de pote aí, sensacionais. vai, Texturas de sabores diferentes. vai sim, mas então tá, Olha, professora. vocês, eu sei que choraminga, mas sempre saem umas coisas muito legais. Viu? Tenho maior fé em vocês. A gente agradece a sua boa fé. Estamos aqui para ajudar nesse caminho. Tá bom? Prof, a Kimberly perguntou quando que entrega. Não saiu ainda nem os horários, tô falando para vocês, vai ser, isso daí é sempre no final, mais assim. A gente tem toda aquela parte de sobremesa, das técnicas das mousses para fazer, aí vem sobremesas quentes, que tem até petit gâteau, né, tem 2 petit gâteau, 2 técnicas de petit gâteau, de sobremesa quente, tem soufflés, e sobremesas geladas. Aí, quando acaba essa parte, normalmente vem o trabalho. E aí, depois vem chocolate. Mas acho que deu para pegar só 2 aulas práticas, 2, 3 aulas práticas de chocolate só. Então, por isso que pelo menos a teórica vai agora e depois é só a prática. Aí o chocolate já fica mais perto do inverno, que é bom não estar muito quente, né? Tá bom? Aí, quando sair os horários, a gente vai ver se cabe, se dá tempo hábil para vocês fazerem, se não vai estar muito condensada as aulas, sabe, que aí não dá tempo hábil. Aí, de repente, vocês vão fazer só no croquis mesmo, né? Bolar a receita, fazer o desenho, mas a gente não vai chegar a fazer. A gente vai ver, em breve. Tá? Então, beijinho no coração, tchum, 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 até semana que vem. Beijo, prof. Até semana que Beijo, vem. Bom saudades. final de semana. Eu também, professora, eu também. Beijo, prof. Beijo para todos. Tchau, Beijo. tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.